Bom, agora nós continuamos com um bate-papo cheio de informação. Setembro começa hoje e, como nós estamos no meio da campanha Setembro Vermelho, é hora de atentar para as doenças cardiovasculares e lembrar da importância de você cuidar do seu coração. Para isso, eu recebo aqui, mais uma vez, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli. Prazer em revê-lo, Marcelo. Tudo bem, querido amigo? Prazer é meu, Rony. Como é que você está? Muito bom estar aqui de Tudo volta. bom? Obrigado. Está na sua casa, então já é freguês, já é sócio. É sócio. Setembro Vermelho. As pessoas falam, como Setembro Vermelho? É porque nós estamos iniciando esse mês que é dedicado aos cuidados do coração, né? Por isso o nome Setembro Vermelho, que eu acho muito divertido, inclusive, brincar com as palavras. Há quanto tempo essa campanha está em vigor aqui no Brasil? Isso, Setembro Vermelho é realmente uma campanha que já está há alguns anos e ela é, no Brasil, ligada ao Instituto Lado a Lado pela Vida. E é a campanha que ilumina alguns monumentos, alguns prédios de vermelho, justamente para tentar chamar a atenção. E o setembro virou mês do coração porque o Dia Mundial do Coração é exatamente em setembro, no final de setembro. E junto a esse mês de setembro existem outras campanhas, como a campanha Coração Alerta, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que visa reduzir as mortes por infarto no Brasil através da informação. Mas tem dado certo? Os resultados são bons, são positivos dessas campanhas? Essas campanhas, elas visam a conscientização e é importante que seja uma conscientização contínua. Por quê? Porque a cada ano que passa, os índices de mortalidade aumentam por doença cardiovascular no mundo. Pois é, eu fiquei sabendo, 43% dos óbitos no nosso planeta são causados por doenças cardiovasculares. Isso representa, para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, são 18 milhões de pessoas que morrem por doenças do coração cardiovasculares no planeta Terra. É como se a grande São Paulo desaparecesse do planeta, tá certo? Imagina São Paulo, de repente, desaparecendo todo mundo que está aqui. Não, população de muitos países. Exato. Isso é uma população muito maior que a de Portugal, por exemplo. Exato. Gente. Então, realmente é um problema bastante sério. Quer dizer, no Brasil, uma pessoa a cada 5 minutos morre de infarto. E para reverter essa estatística, então, a gente pensou em algumas estratégias e a nossa campanha, ela age praticamente em duas frentes. Primeiro problema, metade das mortes por infarto acontecem antes da pessoa chegar no hospital. Depois, um terço delas depois de chegar no hospital. Entretanto, nós precisamos reverter da seguinte maneira. Quer dizer, o que a gente pode fazer para reduzir a morte por infarto? Primeiro, a pessoa tem que saber sinais e sintomas de infarto e o que fazer. E saber que é importantíssimo ela receber o atendimento o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais tempo ela fica com a artéria fechada que está provocando o infarto, maior a chance de mortalidade. Agora, é óbvio que nós não queremos que ninguém tenha um infarto. Então, a campanha também tem a outra frente de atuação, que é a prevenção. Ou seja, ensinar a população quais são os fatores que levam ao risco maior de ela ter um infarto e como preveni-los. Na verdade, a mais temida de todas as doenças cardiovasculares é o infarto mesmo. E para se ter um atendimento rápido, porque os hospitais muitas vezes estão muito distantes das residências, né? Como é que a gente pode identificar os primeiros sintomas? O sintoma mais clássico de infarto é aquela dor no peito, uma dor forte em aperto ou queimação, que pode começar no meio do peito ou na região da boca do estômago, e ela caminha muitas das vezes para a região do braço esquerdo até o punho ou para a região das costas. Algumas das vezes ela sobe para a região do pescoço, mandíbula até dente. É importante salientar que é uma dor que não vai melhorar em 20 minutos, uma dor que não melhora em 20 minutos, prepare-se para ir ao hospital ou chamar o atendimento. Além da dor, que é normalmente de forte intensidade, alguns sintomas aparecem juntamente da dor. Um suor frio inexplicável, uma vontade de vomitar, uma tontura, um mal-estar, uma fraqueza, às vezes uma falta de ar. O detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que alguns grupos especiais de pessoas, principalmente as mulheres, os idosos e os diabéticos, a dor, ela costuma não ser intensa e às vezes é muito fraco, às vezes nem aparece. E aí esse grupo de pessoas tende a demorar mais a buscar o atendimento. E aí você tem uma mortalidade maior nesse grupo. Para você ter uma ideia, a mulher ela falece de infarto 7 vezes mais do que câncer de mama.
Então a incidência de infarto na mulher é maior do que a do câncer de mama. Eu tenho uma prima, tinha uma prima, muito mais nova do que eu, começou com uma dor na perna. Infartou. Morreu. Isso. Dor na perna? Porque existem dores que são atípicas e muitas vezes, às vezes uma dor na perna pode ser uma embolia de um trombo que tenha se formado e causado até o problema. Vamos colocar alguns casos famosos que eu acho que é importante porque é de conhecimento público, né? O caso do narrador Luciano do Vale. Sim. Ele começou com uma dor nas costas e não se atentou ao problema e pegou o voo. E ele já estava infartando e o infarto aconteceu durante o voo, que piora a situação. O caso do humorista Bussunda, por exemplo, durante a Copa do Mundo na Alemanha, ele começou a sentir um mal-estar como se ele tivesse comido alguma coisa que não caiu muito bem. Jogando bola com a turma lá, e eles queriam levá-lo ao hospital e ele não quis. Não, eu acho que alguma coisa que eu comi e não me fez bem. Então, às vezes, você tem sintomas que são diferentes. A dica é o seguinte: se você está com um sintoma, é uma dor nas costas, uma dor no estômago, mas é diferente daquilo que você está acostumado a sentir, procure ajuda. No máximo, você vai chegar no hospital, não é nada, volta, é medicado, tal. Mas se for uma doença cardiovascular, se for um infarto, você vai estar sendo atendido no momento certo, que é em até 3 horas do início do sintoma. Então, em até 3 horas, a mortalidade do infarto é menor que 4%. Depois desse período, ela vai aumentando. Para você ter a ideia do problema, a mortalidade média do brasileiro por infarto, quer dizer, a chance de você infartar e morrer é 16%. No primeiro mundo, Estados Unidos, a França, 4%. Para você chegar a essa mortalidade, e vamos deixar claro o seguinte: a nossa medicina é a melhor do planeta. Não adianta a gente falar em Europa, falar em Estados Unidos, porque a nossa medicina é melhor do que a deles. Agora, o que acontece? Eles têm informação, que é o que você está querendo fazer aqui. Exato. Não adianta a gente ter médicos preparados, isso a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz muito bem, as reciclagens, congressos e tudo mais, hospitais equipados com um laboratório de hemodinâmica, de cateterismo, que é o catéter que vai desentupir a coronária. Sim. Não adianta a gente ter nada disso se a pessoa que está em casa começa a ter o sintoma, não sabe que aquilo é infarto, não procura ajuda. Então, não adianta nada. Então, essa campanha de conscientização do infarto, a Coração Alerta, ela tem essa importância para tentar reduzir a mortalidade que acontece antes da pessoa chegar ao hospital. Uma coisa que eu queria saber, falei agora da minha prima, que teve essa dor na perna, ligou, quando a família chegou, ela estava morta. Uma coisa maluca isso. E alguns fatores, não sei se são imutáveis ou não, isso aí talvez pode ser até mito, mas já ouvi falar que genética tem um peso nisso, que o sexo, que a idade. Isso é verdade? Isso pode impactar nessa história? Sim. Os fatores de risco para a doença coronariana, a gente tem aqueles que não mudam, tá certo? Que são esses 3. A idade, porque o envelhecimento natural, quer dizer, quanto mais a pessoa fica exposta aos fatores de risco, mais a chance de ela desenvolver a doença coronária, que são os entupimentos nas coronárias. Então, a doença coronariana, ela incide mais realmente no idoso, por quê? Porque ele vai sofrendo durante a vida toda a exposição a esses fatores de risco. Você tem um fator genético, que é muito importante, porque é o único que a medicina ainda não consegue atuar também. Os jovens que infartam, né? São jovens cujos pais infartaram quando eram jovens também. Então, se você tem na sua casa pai ou mãe que tiveram infarto antes dos 60 anos, a orientação é procure um médico antes dos 30, para já começar a ver se você tem um problema que é uma dislipidemia familiar, por exemplo, que é o aumento do colesterol numa faixa etária bastante precoce. E a questão do sexo, é muito interessante colocar que o infarto ele é mais fatal na mulher. A mulher é protegida porque o hormônio feminino protege a mulher até a menopausa. Entretanto, mas tem reposição hormonal, ele pode fazer, se enche de estrógeno depois e tudo, está tudo certo. Agora, o problema é que mesmo essa questão da proteção hormonal, o que aconteceu é que de 40 anos para cá, mudou muito a questão da mulher. A mulher trabalha, a mulher tem o estresse da mesma maneira como o homem. Claro. Ela fuma até mais que o homem. Verdade. Ela se tornou obesa tanto quanto o homem. E isso derrubou essa barreira protetora. Então, hoje, você tem mulheres jovens infartando. E qual que é o detalhe? O infarto na mulher é mais fatal que no homem. Ou seja, se os dois chegarem no hospital, a chance da mulher morrer é maior do que do homem. Isso é estatístico. Agora, vamos falar de sedentarismo, vamos falar de estresse.
Agora, com esse cotidiano que a gente vive, gente, uma coisa tão acelerada, eu demorei hoje para fazer 8 quilômetros da minha casa aqui, demorei 2 horas. Quer dizer, mesmo que você não queira, ouvindo uma música suave, tudo, você vai ficar estressado. Quer dizer, eu não sei como é que a gente pode combater esses vilões, né? O sedentarismo, tudo bem, a gente faz exercício e tal, mas o estresse, quão importante é a qualidade de vida para o cara segurar bem o seu coraçãozinho para ele ficar saudável? Isso é importante. Eu acho que o estresse, para quem vive hoje, praticamente não é só quem vive em grandes cidades, mas o estresse crônico, o que acontece com o estresse? Quando você leva um susto, por exemplo, e vamos voltar lá para o homem das cavernas, o estresse ele é benéfico no seguinte sentido. Quando a humanidade começou lá atrás, o homem precisava se defender, tinham vários inimigos, animais e etc. E o estresse ele prepara o organismo para a corrida, para a fuga, ou seja, aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca. Entretanto, essas duas situações, num coração cuja coronária já tem algum problema, alguma obstrução, pode precipitar o infarto. E existe o estresse crônico, ou seja, esses pequenos sustos que nós levamos durante a nossa vida cotidiana, do dia a dia, preocupações, ao trabalho, a tribulação, o trânsito, o nervosismo, o trabalho, sem ter períodos de descanso ou de você mudar um pouco a cabeça, ler um livro, escutar uma música e tudo mais, esse estresse contínuo também libera doses pequenas de adrenalina, altera a frequência cardíaca, altera a pressão arterial, e isso cronicamente vai desgastando o teu coração e promovendo então a aterosclerose, juntamente com o aumento do colesterol, a vida sedentária, e aí tudo isso puxa a obesidade, que puxa o diabetes, que puxa a hipertensão arterial, e aí está feito o cenário propício para o infarto. Bom, eu quero só lembrar você desse mês e que você tenha a conscientização do que o Marcelo está falando hoje aqui, que eu acho muito importante, para que você tenha qualquer coisa, menos doença cardiovascular. E quero te agradecer mais uma vez, querido, por ter vindo. Volte mais, está vindo muito pouco, essa é só a segunda vez. O Marcelo Cantarelli, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, a quem eu agradeço muito e espero que você tenha entendido como é importante essa história do nosso Setembro Vermelho. Obrigado, meu velho. Eu agradeço, e quem quiser saber mais informações, o site coraçãoalerta.com.br, que é a nossa campanha da Sociedade Brasileira. Coração Alerta, www.coraçãoalerta.com.br. Isso, eu agradeço muito a você. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Obrigado.